Hoje eu fui convidado para falar sobre o ser avô, né? Eu digo que ser avô, ser pai, você até que meio que escolhe, né? Nós escolhemos. Quando o Gustavo foi nascer, nós planejamos, foi uma benção. Mas ser avô é os outros que escolhem para você. E eu fui escolhido ser avô. Sempre quando alguém pergunta, a nossa história, ela começa muito antes de eu ser avô. Quando a Sandra tinha 16 anos, ela teve o Rafael, eu não a conhecia ainda. E eu sempre digo que eu fui pai aos 16 anos junto com ela, por os meus colegas lá do trabalho. Apesar de eu não saber, eu já era pai. E aí depois, em 1992, a gente já se conhecia desde 1990. E eu já a conhecia, mas de vista. E em 92, eu a convidei para sair. Ela já estava aqui na igreja, era lá na tenda. E ela aceitou ir comigo, porque da turma, a gente era em 4 amigos, eu era o único que não tinha parceira, né, companheira para ir. E eu a convidei e ela foi. E a gente saiu. E na volta, quando nós voltamos, o Rafael era pequenininho. E ele falou para mim assim: você promete para mim que você nunca mais vai sair sem eu? Me perdoe. E aí, tá. E aí eu prometi para ele, eu falei: não, fica tranquilo, eu nunca mais vou sair sem você. E nós então começamos a namorar, e eu, para todo lugar, 100% das vezes que eu saí, eu levei o Rafael. Exceto na minha lua de mel, né, quando eu casei. Ele cresceu. Eu imediatamente, antes da gente casar, inclusive, fiz questão de dar o meu nome para ele, o meu sobrenome, né, do meu pai, e eu passei para ele. Bom, isso tudo fez com que eu me ligasse demais no Rafael, né? Então, até hoje eu sou muito ligado nele. E aquela ligação de Davi e Jonathan, sabe, de alma, e a minha ligação com ele é a ligação de alma. E a gente imagina que os nossos filhos nunca vão nos decepcionar. E o que acontece? Os nossos filhos, eles são tão falhos quanto nós. E eles crescem. E eles ganham rumo para a vida deles. Eles decidem que eles vão amar outra pessoa que não é você. E você acha que é só você que ele vai amar, mas não é. Ele vai achar uma outra pessoa. Ele não vai amar mais que você, mais do que ele te ama. É um outro amor. Não é um amor de pai e filho, de relacionamento pai e filho. É um amor de marido e mulher. E ele então, o Rafael, ele sempre foi muito obediente, nunca contrariou. Tudo que eu falava ele fazia. O Rafael, ele acorda cedo sozinho, ele é uma bênção. Até começar a namorar. Você me perdoe, filho, falar de você, mas não tem outro jeito. E aí, ele tomou o rumo da vida dele. E aconteceu que a namorada dele, ela está aqui, a Bianca, se você não conhece, depois você vai conhecer. Ela engravidou. Ela não era da igreja. É outra falha nossa. A gente quer escolher os relacionamentos dos nossos filhos. Parece aquela coisa de antigamente, né? Que a gente não, né? Na época dizem que era assim, né? Fazia os conchavos de família, né? Então, se alguém tinha uma filha, eu ajeitava para casar com meu filho e aquela coisa. Hoje em dia isso é descabido, né? Não dá mais certo. E a gente quer escolher, a gente pensa que ainda pode escolher os relacionamentos dos filhos. E você faz todo um modelo de mulher para o teu filho, para a tua filha, ou marido para a tua filha, e no final não dá nada certo, ele escolhe totalmente contrário, desfaz, aquela coisa, né? E aí, mas ele começou a se relacionar com a Bianca, ela é colega de trabalho dele. É natural que isso aconteça,
ainda mais ele já estava moço, já de 20 e poucos anos, e ela engravidou. Isso para mim foi algo assim inadmissível. O Ed pregou aqui sobre nós não somos donos dos nossos filhos. Isso é verdade. Pregou sobre o contrário do amor, não é o ódio, é o egoísmo. Isso eu vivi na minha carne. Eu sofri, isso que a Neuza estava contando que ela sofreu, chama-se síndrome do ninho vazio. Quando o filho sai, né, e você perde o controle da vida dele. E é isso que acontece. Nós somos egoístas e queremos controlar a vida dos nossos filhos. Bom, o que aconteceu? Geralmente isso acontece com a mulher. E eu vi uma reportagem no Fantástico falando sobre isso. Aliás, ele nem cogitou a hipótese de acontecer com o homem, só com a mulher. Mas lá em casa aconteceu com o homem, comigo. Eu fiquei muito abatido, eu não admitia isso, eu fiquei revoltado. Eu achava assim que Deus estava me sacaneando, entendeu? Onde já se viu eu, que levo a palavra de Deus a sério, isso acontecer dentro da minha casa. E eu fui reclamar com os pastores, fui explicar para eles, olha, a partir de agora eu não tenho mais condições de pastorear, porque aconteceu esse fato na minha casa, dentro da minha casa, debaixo da minha barba, inadmissível. E o pastor Abelha olhou para mim, e os pastores que estavam junto na mesa, então agora você vai ajudar o teu filho, você vai servir ele. Falei, não, mas isso não é certo, né? O certo é a gente ser rígido, né? E aí, porque eu tive uma criação muito rígida. Meu pai era um homem muito rígido, como se ele fosse muito certinho, né? E eu tive essa criação. E eu não admitia isso. Os pastores me ajudaram muito, a igreja me ajudou muito, os irmãos me ajudaram muito, os grupos me ajudaram muito. E foi assim, uma época de muita bênção na minha vida, onde Deus fez grande transformação. Eu fiquei meio depressivo, no estado depressivo, porque os meus dias se resumiam em reclamar com Deus. A minha edícula é o meu lugar de oração, meu refúgio, né? Então eu trabalhava, chegava do trabalho, como eu saía às 3 da tarde do trabalho, eu ia para a edícula e ficava lá chorando e reclamando com Deus. Até no dia que eu assisti essa reportagem que eu falei para vocês do Fantástico, porque no final ele disse o seguinte, olha, e essas pessoas estão presas a essa cadeia de sofrimento. E eu falei, opa, então peraí, então eu também estou preso nessa cadeia de sofrimento. Eu vi que o estado depressivo é algo que você não escolhe entrar, mas você escolhe sair. É uma cadeia que o inimigo coloca à sua volta. E se você não estiver firme em Cristo, você simplesmente fica lá, achando, como toda a força do mundo para sair, mas você fica achando que aquilo é uma barreira intransponível. E aí, graças a Deus, Deus usa a minha esposa, a Sandra está ali, ela foi assim um braço forte, foi uma pessoa ajudadora, idônea. Eu não caí por causa dela. Obrigado, Senhor, pela vida da Sandra. Me ajudou muito. Ela que me incentivava a falar com os pastores. Você tem que ir lá falar com os pastores. Eu achei que quando ela via que ela não estava mais me dominando, né? E ela falava, você tem que ir lá falar com os pastores. E eu ia lá chorar as pitangas lá no escritório. O casamento aconteceu, deu tudo certo, Deus abençoou demais. Aliás, tem um casal que Deus abençoa, é esse casal aí, o Rafael e a Bianca, né? Deus contrariou todas as minhas expectativas. Eles casaram, em 3 meses nós organizamos o casamento, conseguimos um salão. Um amigo meu que tem um salão ajudou, deu a decoração, fez a parte de arrumação do salão do casamento, parte de brincadeiras das crianças, tudo. O pastor Abílio, junto com o Bilão, foram lá, fizeram o casamento. Obrigado, Bilão, obrigado, pastor Abílio.
Deus abençoou, foi tudo muito bom. Eles viajaram, depois eles conseguiram comprar a casa deles. Hoje eles têm a casa própria deles, têm o carro deles. A vida deles segue. E a minha vida, graças a Deus, não parou por conta disso. Aí veio a Marina. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa gostosa nesse mundo, é ser avô. Ela está aí, a Marina? Ela está lá brincando, lá correndo lá. A Marina, ela é simplesmente a rainha da minha casa. Eu não vejo a hora de chegar o fim de semana para eu ir lá no culto. Nosso culto é sábado à noite. Para no final do culto ela fala assim: mãe, quero ir embora com meu avô. E hoje, graças a Deus, tudo isso passou. É história. Aquilo que você tem que passar, amados. Se você tiver que chorar, chore. Mas não fique chorando a noite inteira. A alegria vem pela manhã, nós cantamos isso aqui. Curta a alegria, viva a alegria, aproveite os momentos. Tudo é crescimento, tudo é bênção. Pode ser que agora, nesse momento, você não esteja enxergando que é bênção. Mas, logo em breve, você vai enxergar. A partir do momento que você coloca a tua vida na mão do Senhor, tudo é bênção, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cadê a avó? A avó lá. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.